Bom dia. Bom, na verdade é um conjunto de reivindicações, né? Mas que de forma resumida é um conjunto de reivindicações que a síntese dele é a democratização da universidade, né? E eu acho que a gente começou a perceber que a democratização da universidade passa desde âmbito mais geral, pela questão de escolha para reitor, da questão de a gente ter um estatuto democrático na universidade, mas passa por outras questões também, que são questões locais, que são extremamente importantes para a gente, né? Como, por exemplo, a retirada que se teve, a tentativa de retirada do serviço de saúde do campus, a tentativa que se tem de terceirização do serviço de transporte, né? Que a gente tem problemas com o serviço de transporte, que é a área 2, né? Que não tem uma infraestrutura ainda suficiente para a gente, né? Considerar um campus universitário. Lá não tem serviço de graduação, não tem banco, não tem alojamento, não tem bandejão à noite, enfim, não tem uma estrutura de campus, né? Então hoje a universidade faz esse serviço, hoje a universidade quer terceirizar. O serviço de saúde está se fazendo uma reforma no anfiteatro para acessibilidade, né, do teatro, para ter rota de fuga para incêndio, para ter acesso a cadeirantes. A princípio a gente é super a favor disso, só que esse projeto não prevê que o serviço de saúde continue no campus, e a gente acha isso um absurdo. Como que uma comunidade que tem mais de 5 mil estudantes só de graduação, mais de 7.600, né, entre graduação e pós, entre professores e funcionários, uma comunidade tão grande, não tem um serviço de saúde interno, né? Um serviço que apresenta debilidades, já tem problemas, e a gente não tem isso colocado. Além de alguns ataques que o caso vem sofrendo, como uma tentativa de retirar uma lanchonete, que é nossa, né, que é o espaço do Escobar, que além de ser uma fonte de financiamento da entidade, a entidade, apesar de não ter fins lucrativos, ela precisa de uma fonte de renda para fazer suas atividades. E a universidade tenta retirar isso, chega no limite de pedir reintegração de posse, né? Ou seja, a universidade não está disposta a dialogar e vai reforçando um pouco aquele nosso argumento que para nenhuma dessas pautas se está aberto muito a negociação, né? A coisa é meio que imposta, né? Falta democracia na universidade. E a direção já se manifestou algum interesse em negociar, conversar com os alunos? Como que está a situação? Então, na quinta-feira a gente fez a assembleia, a gente já construiu uma carta de reivindicações, né? A gente continua ocupado e já protocolou essa carta tanto para os dirigentes, né? Como também mandamos por e-mail. Até agora a gente não teve nenhuma resposta ainda da universidade. A única resposta que a gente teve não foi da universidade, foi pela própria imprensa, que a gente recebeu a informação que foi pedida a reintegração de posse. Então, assim, a nossa ideia não é ficar ocupado aqui para sempre, fazer greve, até porque ninguém gosta de fazer greve, a gente não tem um fetiche por greve ou pela ocupação. A nossa ideia é justamente, a partir desse instrumento, conseguir chamar a atenção da universidade para negociar essas pautas, que em condições normais a gente não tem condição de ser ouvido e muito menos de ser atendido dentro da universidade, né? E a universidade, em vez de se dispor para negociar com a gente, simplesmente pede a reintegração de posse, né? Quem faz isso é a polícia. Então a gente recebeu essa informação pela mídia, não foi nem mesmo pela universidade, parece que a universidade soltou uma nota para a imprensa, que a gente não teve acesso, que pede a reintegração de posse do prédio, né? Então, assim, uma ocupação que não tem nenhuma depredação, não tem nenhum sinal de arrombamento, não tem nada. Inclusive a gente fez acordo com os funcionários de não atravessar algumas partes, de pegar documentos deles, nem nada. Equipamentos que tinham mais valor dentro da ocupação a gente guardou justamente para não quebrar, para não ter problema. Então, uma ocupação que segue muito bem. E a universidade, em vez de se dispor a dialogar, a universidade, né, pelo contrário, pede reintegração de posse. Até por isso, os estudantes ontem deliberaram greve aqui, numa assembleia que tinha mais de 1.500 estudantes, uma assembleia muito cheia, muito representativa, e deliberaram a greve por entender que essa era a única ferramenta no momento, ou essa era a melhor ferramenta para conseguir pressionar a universidade para ter as nossas pautas atendidas, que a gente considera pautas extremamente importantes. Jornal DBC Web.